Bom dia, irmãos. Vamos postar de pé, louvar o Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. O Senhor mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. O Senhor acreditou e isso é tudo. Só vivo pro Senhor, não sou do mundo, não. E como aquela mãe que não desiste, Senhor não se esqueceu, Senhor insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Senhor acreditou e isso é tudo. Só vivo pro Senhor, não sou do mundo, não. Bom dia, meus irmãos. Podeis assentar. Embora esteja chovendo um pouco, estiou um pouquinho, ainda há a luz de Cristo em nossos corações. Nós não vivemos em função do tempo lá fora, o nosso tempo é constante na presença do Senhor. A luz de Cristo nos ilumina sempre. Há pessoas que acordam de manhã, está chovendo, ela está com baixa estima. E há pessoas que vivem em função do tempo. A nossa vida não é assim. Independente do tempo, nós somos sempre firmes e constantes. Por isso eu desejo que os irmãos tenham neste dia, um dia abençoado, os nossos visitantes, gostando de ver os amigos, os irmãos aqui. É uma alegria muito grande ver cada irmão, cada visitante. Você também que nos acompanha pela internet, que alegria saber que você mesmo aí na sua casa, talvez em cima de uma cama, mas o seu coração está propenso a ouvir a palavra de Deus, está propenso a cantar louvores, a interceder um pelo outro. Você está trabalhando mesmo aí onde você está, sentado, deitado, talvez no hospital. Você está trabalhando, se você se propuser no coração a clamar ao Senhor, não somente por sua vida, mas por aqueles também que precisam da sua oração. Deus abençoe você, os irmãos, os nossos visitantes que nos acompanham também pela internet. Deus abençoe a sua vida também. Meus irmãos, hoje é o dia especial porque nós teremos o nosso almoço. Daqui a pouquinho os irmãos vão poder retirar ou
permitir que os nossos queridos levem nas suas casas. Não importa a chuva, vai chegar na hora, temos certeza. O cheirinho já está chegando aqui, não está? Com máscara e tudo, eu tenho certeza que os irmãos estão percebendo o cheirinho gostoso da comida. Nós estamos em plena campanha do nosso terreno, não podemos esquecer que agora, esta semana, nós iremos honrar a segunda parcela, para a glória de Deus. Algo que parecia impossível, conseguimos honrar a primeira parcela, agora a segunda, contamos com os irmãos. Não fique de fora, é um rico privilégio que Deus te concede, de estar participando desta grande campanha, desse terreno. Eu disse agora, alguns dias, já está sendo uma bênção, a casa já está sendo usada por uma família, que pela glória de Deus, daqui um pouquinho iremos orar pela vida da irmã Judite, que saiu do hospital ontem, chegou aqui andando, uma senhora, fez uma cirurgia tão difícil do coração, e ela foi abençoada. O irmão Nilson está ali, balançando a cabeça. Nesses últimos dias, ele ficou por conta dessa família. É a mão de Deus agindo, né, meus irmãos? Ontem, sexta-feira, tivemos aqui uma vigília muito especial, muito gratificante. Que bênção foi! Vigília para os jovens de 10 a 100 anos, todos que quiseram participaram, então foi muito bom. Começamos às 7h30 da noite, fomos até meia-noite, e quero parabenizar o irmão Paulo, a irmã Vivian, o irmão Gabriel, que está aqui atrás, a irmã Ana Flávia, que participou também conosco, o irmão Lucas, todos eles, de certa forma, participaram da liderança. Deus abençoe a vida de vocês, amém? Ah, pai, está aqui também o nosso baterista, improvisou aqui, mas foi muito bom também. Não lembro como é que chama o instrumento lá? Carrão. Hã? Carrão, né? Carrão. É isso aí, muito bem. Você é habilidoso, né? Um talento, esse rapaz, né? Deus abençoe, meus irmãos. Eu acho que são esses avisos. Tem o aviso do PGM na terça-feira, tem também o aviso da nossa oração, toda segunda-feira, precisamos orar. A irmã Angelina me deu um recado, mas eu deixei ele na minha Bíblia, mas ela citou lá, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e maravilhosas que não sabes. Quando nós oramos ao Senhor, Ele nos responde, não aquilo que esperamos, Ele nos surpreende, nos responde com coisas maravilhosas que nós nem conseguimos entender, discernir. E o convite é que para amanhã, a partir das 15 horas, entre 15 e 16 horas, os irmãos estão convidados para orarem com o grupo Ministério de Visitação. E mais tarde eu quero falar à noite a respeito da proposta da irmã Rosane. Tem uma proposta muito interessante, e já está divulgando no grupo WhatsApp. Eu me esqueci aqui do nome do projeto dela, mas à noite a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. Meus irmãos, vamos orar então, agradecer a Deus por mais uma semana de vida, pela oportunidade de ter trazido cada irmão aqui. Eu não sei o desafio que o irmão passou, eu não sei aquilo que está no coração do irmão, eu sou um ser humano, não tenho essa capacidade, mas eu conheço um Deus que sabe, e esse Deus que eu conheço, o irmão também conhece. Ele sabe o que vai no seu coração, sabe das suas ansiedades, das suas entregas, das suas fraquezas, das suas forças. Ele sabe de todas as coisas, e é nessa hora que você veio aqui, porque Deus te trouxe aqui. Eu tenho certeza que esse culto vai falar de alguma forma ao seu coração, porque esse culto é para Ele. Que Deus então possa ouvir a sua oração. Vamos cortar todo o ruído interno que há no nosso coração, toda a preocupação. Entreguemos a nossa vida para louvor e adoração do nome do nosso Deus. Ele merece. Pai amado, nós estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do nome de Jesus, porque Jesus Cristo abriu a porta do céu para que pudéssemos adentrar e olhar para Ti, assentado neste trono majestoso,
que embora seja governador de todas as coisas, governador dos anjos dos céus, governador dos seres terrenais, o Senhor nos olha individualmente, porque o Senhor é onisciente, é onipresente. E nesta hora, Pai, o Senhor está sondando cada coração angustiado, coração ansioso, coração em busca de cura, coração agradecido. O Senhor sabe de todas as coisas, porque só Tu és Deus. E é nessa hora que nós nos reunimos como igreja, virtual e presencial, para adorar o nome do Senhor, para louvá-lo por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nós queremos começar a semana buscando a Tua presença, acordando de manhã já pensando em Ti. E é por isso, ó Pai, nós rogamos para que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração. E se for da vontade do Senhor, permita que tenhamos uma semana feliz, alegre, e que diante das provações nós possamos entender que temos um Deus que nos guarda, nos protege e que nunca nos abandona. Ó Pai, aceita o nosso louvor, aquilo que iremos cantar, aquilo que iremos orar. Aceita, ó Pai, a nossa entrega, o nosso serviço, para que em compensação o Senhor possa nos responder pela Tua palavra, e que a palavra seja uma resposta do Senhor, para que possamos ser melhores, sermos mais abençoados, que o Senhor possa nos surpreender com as coisas que nós almejamos, e nos conceder muito mais. Essa é a nossa oração, pelo poder que há no nome de Jesus, amém. O crente que espera em Deus. Existe o crente que não espera em Deus, ele quer fazer tudo do jeito dele. Mas existe o crente que espera em Deus. O crente que espera em Deus deposita toda a sua fé nele. Meus irmãos, ainda de pé, vamos ler bem forte a leitura bíblica em uníssono, que se encontra em Salmos, capítulo 40, dos versículos de 1 a 3.
Medite nessas palavras. Juntos. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, num charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Confiemos no Senhor. Podeis assentar. Este é um momento de dedicação de vidas e bens. Porque o Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor é Deus grande, todo-poderoso. Pai, muito obrigado por essa manhã. Quero agradecer o Senhor pela vida dos irmãos que trouxeram, Senhor Deus, os dízimos para a tua casa. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um. Abençoa a tua igreja, Senhor. E que cada dia nosso coração possa se curvar diante do Senhor para te servir em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, o crente que espera em Deus recebe a resposta dele no tempo certo. Sempre terá uma resposta. O que ele precisa aprender é aguardar o tempo de Deus. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Salmos 142, 1. Este momento é um momento de intercessão e momento de gratidão. Quando nós oramos pelos aniversariantes, essa semana tem aniversariantes aqui no boletim, bastante irmãos, irmãs. No dia 1º, Pedro Lucas de Souza Silva. Dia 5, Sebastiana Pereira. Dia 6, Maria Odete Soares Porto. Dia 7, temos 3 irmãos, André Luiz Lisboa, irmã Eulina de Souza, a irmã Laura Gutierrez, prazeres. Deus abençoe os irmãos que estão aniversariando. E se porventura há mais alguém que tem algum motivo para agradecer a Deus, eu ia pedir que gentilmente se coloque de pé, alguma bênção especial que o irmão tenha recebido, alguma razão particular. Eu tenho certeza que todos nós sempre temos algo a agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã Judite, que fez a cirurgia, voltou para
já está aqui conosco em casa, se recuperando, então logo ela poderá viajar. Outros motivos de enfermidade, pessoas que estão sendo curados, tratados, como a Simone, filha da irmã Neida, se eu não me engano. Outros irmãos que com certeza nós sabemos. Então, neste momento, eu ia pedir para que você interceda por essas vidas que você está lembrando, interceda por aqueles que eles se levantaram aqui, porque nós sabemos que a oração do justo pode muito em seu efeito. Oremos, meus irmãos. Pai Celeste, nesta hora nós estamos aqui para expressar a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas vidas que foram mencionadas, como da irmã Judite, como da Simone, ó Deus, e tantas outras razões que temos aqui, pelos enlutados que sentem a mão calorosa do Senhor, dia após dia, sustentando, curando as feridas, por aqueles enfermos, ó Pai, que necessitam de cura. Nós cremos que o Senhor é o Deus que tem poder para curar, mas são aqueles que saem curados dos hospitais do que aqueles que ficam. Tu és o Deus que abre as portas de emprego, Tu és o Deus que dá sucesso ao estudante, Tu és o Deus, ó Pai, que cura as feridas que há nos relacionamentos, no trabalho, em casa. Tu és o Deus que coloca sonhos em nossos corações. Ó Deus, nós estamos aqui porque há razões que não percebemos que vêm do Senhor, mas nós queremos reconhecer que tudo que recebemos vem das mãos do Senhor, e por isso, ó Pai, nós somos gratos pela nossa própria vida em si, pelas famílias que estão aqui representadas. Obrigado, Pai, pela ferramenta da oração, porque é ela que nos traz para perto do Senhor, porque é ela que nos faz falar com o Senhor. E a nossa maior gratidão não é uma compra de um terreno, não é uma obra que precisa ser feita. A nossa maior gratidão, a gratidão do crente, é porque Jesus Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos falar neste momento contigo em oração. Sabemos que esta porta do céu foi aberta aqui na terra e ela transcenderá, ó Pai, as barreiras da morte, e poderemos um dia viver contigo, falar contigo face a face. Essa é a maior gratidão do crente, saber que um dia viverá eternamente com o Senhor. Ó Pai, abençoe cada oração, petição, intercessão que está sendo feita aqui. Ó Pai, visita cada coração, cada pedido. O Senhor não é o Deus que olha corações pomposos, orações pomposas. O Senhor é o Deus que ora oração piedosa, devota, sincera. Essa é a oração que o Senhor quer ouvir. E é em nome de Jesus que nós pedimos e te rogamos, hoje e sempre, com perdão dos nossos pecados. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua oração aqui e você que orou conosco através das redes sociais. Com a minha voz, clamo ao Senhor. Senhor suprido,
podem estar sentindo falta do irmão Bruno, que não está conosco. A semana passada ele passou um pouco de mal e fez os exames pensando que era Covid, mas graças a Deus, 2 exames que ele fez não deu negativo. Não era questão de Covid, já está muito bem, mas por precaução, ele não está aqui hoje, mas já está muito bem. E só para informar os irmãos que com certeza sentem falta dele, né? Mas o louvor tem sido uma bênção e Deus temos usado os irmãos que repõem, estão sempre bem sido orientados pelo irmão Bruno. Meus irmãos, vamos chamar as crianças aqui para que elas possam ir para o seu culto, o culto das crianças. Nós temos por hábito orar por elas. Elas estarão assumindo a liderança da igreja daqui a um tempo. E as crianças são a nossa pérola. Eu vou pedir para a irmã... Estou sem o microfone aqui, irmã Maria. Pedir para a irmã Maria... Pega o microfone ali, para a irmã Maria orar pelas crianças. Esse menino aqui é uma bênção, meus irmãos. Precisa ver na vigília. Ele fala coisas que a gente se surpreende para uma criança. Um verdadeiro homem de Deus. Parabéns pelo irmão Sérgio, irmã Lidiane, que tem cuidado da vida espiritual dessa criança aqui. Grandioso Deus, amado soberano Pai, ó Senhor, obrigada, Senhor, por este dia tão lindo, Pai. Obrigada por a vida destas crianças, Amém, Senhor Jesus. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue guardando-as, protegendo-as, livrando do mal. Pai Santo, nós te pedimos também que o Senhor não permita que nada, Senhor, nada, ninguém as impeça de te seguir, Amém. Pai. Ajude, Senhor, nós, Pai, responsáveis, Senhor, a tirarmos um tempo de qualidade para meditarmos junto com elas na Tua palavra, Pai Amém, Santo. Senhor. Ajuda-nos, abençoa as nossas famílias, abençoa cada criança aqui, Pai, e abençoa que estão em casa e que não puderam vir também. Amém. Pai querido, nos ajude também a contar a lição, que elas possam sair daqui com a certeza em seu coração de que Jesus deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós oramos agradecidas a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, vou convidá-los para que abram suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 12. Os irmãos que têm seus aparelhos, celular, que está na internet, também possa nos acompanhar. 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 12. Nosso tema desta manhã é o crente que espera em Deus. E eu acho muito pertinente esse texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 12, que fala de uma mulher que cria em Deus, e ela esperou em Deus, e é um grande testemunho para nossas vidas também. Diz assim o texto da palavra de Deus: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor.
No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. E a Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Vamos orar, vamos ler até aqui, e é um texto longo, e à medida que nós iremos refletir sobre ele, nós iremos estar citando outros versículos. Vamos orar, meus irmãos? Pai Celeste, novamente nós buscamos a Ti em oração, porque só pelo poder da oração poderemos discernir a palavra do Senhor, só pela vontade do Senhor é que poderemos alcançar os corações como o Senhor alcançou o meu. Por isso eu te peço para que o Senhor, através do seu Espírito, venha falar a cada um de nós, e que o teu servo seja um intérprete claro da vontade do Senhor para as nossas vidas. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O tema é o crente que espera em Deus. A Bíblia fala que o crente, quando faz uma aliança com Deus, ele tem que ter a sua vida totalmente dependente da vontade de Deus. Ele espera pelas recompensas de Deus. Ele espera pela vontade de Deus. Ele sabe pedir, ele sabe agradecer, ele sabe a hora que tem que receber, e ele também sabe a hora que tem que esperar. Na oração sacerdotal, Jesus, ao falar com seus discípulos, ele citou aos discípulos que ele não oraria ao Pai para que os discípulos saíssem, deixassem o mundo, mas que eles ficassem no mundo guardado pelo Pai, do mal que existia no mundo. Os irmãos podem conferir lá em João capítulo 17, versículo 15. Jesus estava dizendo que diante das circunstâncias do mundo, não seria um fato que ele retiraria estes discípulos, ou no nosso contexto hoje, os seus filhos, homens e mulheres de Deus do mundo, mas Jesus estava pedindo para que Deus guardasse os seus filhos, os discípulos, do mal que há no mundo, guardar do inimigo. Jesus rogou ao Pai para que os discípulos fossem protegidos das artimanhas de Satanás.
e as forças que seguem Satanás. Satanás, ele atua incansavelmente para atingir os discípulos e os filhos de Deus. Embora Jesus tenha morrido na cruz e a morte e o pecado tenham sido aniquilados através da morte de Cristo na cruz, Jesus ainda roga ao Pai pela proteção das ações do inimigo que orquestra um sistema perverso contra os crentes. Ele procura destruir os crentes para que desanimem, procura destruir os crentes para que desistam de esperar as promessas de Deus. Sobretudo o crente que espera em Deus, sabe que Ele é infinitamente mais poderoso do que qualquer força que há nesse mundo, seja ela qualquer força natural e também qualquer força espiritual. Um dos lugares que Satanás mais deseja atuar para destruir o crente não é na rua, não é na praça do bairro, não é na escola, não é no trabalho. Um dos lugares que Satanás quer atuar para destruir o crente é na própria casa do crente, é na própria família do crente. É ali que ele quer atuar. E quanto mais crente a pessoa for, quanto mais ela esperar em Deus, mais ele vai ajeitar recursos para desestruturar o crente, para desestruturar a sua família. Como vimos nos primeiros três versículos que lemos, ali monta um cenário de uma família que foi relatada pelo próprio escritor, Samuel. Samuel está contando algo que aconteceu em sua família. Os pais de Samuel eram homens de Deus, homens e mulheres de Deus, tementes ao Senhor. Eles faziam peregrinação anualmente ao tabernáculo que ficava situado na cidade de Siló. Era um santuário que anualmente as famílias que queriam ter comunhão com o Senhor, que queriam buscar o Senhor, iriam lá para cultuá-lo uma vez por ano, passavam um período lá. Não era como o nosso contexto, que todos os domingos nós vamos buscar o Senhor, e ao longo da semana também. E o Senhor que nós vivemos hoje, nós não precisamos buscá-lo em templos. O Senhor já habita em nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Este quadro geral era de uma família respeitável e temente a Deus, uma família de Deus, mas não era uma família totalmente feliz. Embora vivessem uma certa comunhão com o Senhor, era uma família que não era totalmente feliz. Nós aprendemos com isso que, mesmo estando na presença de Deus, mesmo buscando a presença de Deus, a nossa família pode ser também uma família que não seja totalmente feliz. O fato é que Eucana tinha 2 mulheres, sendo uma delas estéril. Essa mulher não era incapaz de ter filhos, ela era incapaz de gerar vida. Ela, por causa dessa esterilidade, ela criou um ambiente de insatisfação e descontentamento na sua família. Uma pessoa, quando está triste na sua família, pode ter certeza que todos serão afetados. Se uma pessoa também estiver feliz, pode ter certeza que todos também serão contagiados. O nome dessa moça era Ana. Nós sabemos que a esterilidade é algo que incomoda quem passa por essa dificuldade. Tanto o homem quanto a mulher que deseja ter filhos e não podem. Isto é algo que traz uma certa insatisfação, isso traz algum distúrbio dependente da pessoa, algum distúrbio emocional. Mas era bem pior naquele contexto. No Antigo Testamento, uma mulher que não pudesse dar vida, não pudesse gerar vida, naquela cultura era uma mulher
considerada desgraçada. Ela não poderia ter, ela era considerada sem a graça de Deus. E isso para uma mulher que não tinha o valor devido, uma mulher que era praticamente sustentada para gerar vidas, a missão principal dela não era possível exercer. Isso então era como se fosse considerada uma mulher inútil para a sociedade. Apesar das tentativas de querer contornar a situação, Eucana queria ajudar Ana, ele amava Ana. Parece que esse nome Eucana dá uma conotação meio feminina, mas é o nome de um homem. Eucana amava Ana. Eucana tinha 2 mulheres. Eucana, ele procurava encorajar Ana. Porque ele tinha um certo sentimento profundo por ela. Mas havia um revés na família. Havia uma atitude hostil da a outra esposa de Eucana, chamada Penina. Penina era rival de Ana. Penina tornou a vida de Ana um inferno. Ela tornou a vida daquela família intolerável, porque ela podia ter filhos, e irritava Ana, que era estéril, não podia ter filhos. Mesmo sendo uma família temente a Deus, havia algumas questões pessoais e de relacionamento que faziam deles uma família com sérios problemas, não muito diferente de nossos tempos. Não é porque somos tementes a Deus que não temos problemas pessoais em nossas famílias. A questão toda é admitir que estas situações acontecem, mas que o fundamental é saber como lidar com elas. Problemas precisam ser resolvidos. Não há como nós tentarmos colocar uma coberta sobre o problema e deixar a vida seguir. Não há como simplesmente assumir uma aceitação do problema e vamos viver assim. Lá na frente, a coisa pode ficar insustentável. A questão toda é admitir que essas situações acontecem e precisamos resolvê-las, e que saibamos qual é o propósito de Deus por tudo isso. Temos aprendido na palavra de Deus que todo problema tem que ter solução, e todo problema há um propósito de Deus, seja um problema que para a solução, para a bênção, até mesmo um problema que traga determinado prejuízo emocional, material, mas Deus tem um propósito em tudo que acontece na nossa vida. Por isso que o crente, diante de circunstâncias em sua família, ele precisa aprender a esperar em Deus, porque Deus trabalha na família também para construir laços, não somente com ele, mas entre os próprios membros da família. E eu gostaria de fazer algumas observações, e queria começar dizendo que o crente que espera em Deus reconhece que as decisões pessoais afetam toda a família. Qualquer decisão que eu tomar, sendo membro de uma família, irá afetar os demais membros, seja para o bem ou seja para o mal. Vamos ver os versículos 6 e 7, lá no primeiro capítulo de 1 Samuel, que diz assim: Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. E isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Penina era a mulher fértil. Ela podia ter filhos e filhas. E ela então criou uma rivalidade dentro de casa, de tal forma que ela irritava a Ana, que era uma mulher
que não podia ter filho. E o texto diz que elas iam à casa do Senhor, contextualizando, elas iam à igreja, e em casa era aquela situação, e na igreja, indo para a casa de Deus, tinha problema. Penina irritava, e diz o texto que Ana só chorava, mal se alimentava, só sabia chorar. Esta é a palavra que afirma o texto. Embora fosse uma família temente ao Senhor, uma família que ia à casa do Senhor, tanto Eucana quanto Penina e Ana tinham a consciência que havia um problema pessoal, a esterilidade de Ana, e outros sérios problemas de relacionamento. Penina atacava Ana. Quem era o pivô do problema? Podemos ver mais adiante, porque todo problema tem um pivô. Uma das mulheres, que era Ana, tinha um problema pessoal de esterilidade. Era um problema, de fato, naquele contexto e possivelmente hoje em dia. A outra pessoa, chamada Penina, tinha muitos filhos. Por isso humilhava Ana ao ponto, conforme diz o texto, de irritá-la profundamente. O texto diz que Penina era sua rival. Viviam sob o mesmo teto, mas havia rivalidade, havia conflito. Elas confrontavam, melhor dizendo, Penina confrontava Ana. Ela provocava Ana e a irritava excessivamente. Havia choro e muita tristeza naquela família temente a Deus. Meus irmãos, há muitas famílias tementes a Deus que passam por problemas pessoais e de relacionamento que nem mesmo o pastor da igreja conhece. Famílias que têm picuinhas, que têm disse-me-disse, não só sob o mesmo teto, mas outras relações, como primos, parentes, tios, que às vezes a liderança religiosa da igreja não conhece. E quando chega um dia, marca um agendamento, um aconselhamento com o pastor, já está avisando que está a ponto de se separar, já está avisando que já está 30 anos numa mesma circunstância, e que vivem 30 anos ouvindo a palavra de Deus, e há 30 anos não mudam a sua forma de pensar a respeito da vontade de Deus. São pessoas que convivem no mesmo lugar, onde acontecem provocações, motivos para irritações, piadinhas, lugar em que se torna um verdadeiro ambiente de guerra, mesmo sendo homens e mulheres de Deus, mesmo sendo pessoas que frequentam a casa de Deus, pessoas que não conseguem construir um diálogo, começam a conversar, um interrompe o outro, vão almoçar ou jantar com os amigos, começa um disse-me-disse, uma disputa entre um e o outro, para ver quem é o melhor. Pessoas que não conseguem viver num lar feliz. A bigamia não era proibida na lei de Moisés. Lá em Deuteronômio, capítulo 21, os irmãos poderão ver com mais calma entre os versículos 15 e 17. A lei não proibia, a lei mosaica não proibia a bigamia. Ter duas mulheres naquele contexto era um sinal de prosperidade. O texto diz que Eucana, embora fosse legalmente respaldado, ele fosse legalmente casado com duas mulheres, ele, na verdade, estava em desobediência à vontade de Deus. Havia tradições que deturpavam aos poucos, sutilmente, culturalmente, iria mudando a vontade de Deus, e a bigamia era uma situação assim. Porque na palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 2, versículo 24, um texto sempre citado no casamento cristão: por isso o homem deixará o pai e sua mãe e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Os dois, uma só carne, dois, um em um. O casamento representa a trindade, 3 em 1,
o casamento Deus fez de uma forma que nós entendêssemos a importância do casamento aos olhos de Deus. 2 em 1, 2 em um corpo. Eucana pode ter sido o pivô do problema. Embora fosse casado legalmente, como disse, o plano original de Deus era que ele tivesse uma mulher, apenas uma esposa. Ao que parece, conforme estudos teológicos, Ana foi sua primeira esposa. E ao ver que ela era estéril, Eucana casou-se com Penina para constituir uma família. Não sabemos o motivo de Eucana não ter esperado no Senhor e confiado que o Senhor realizaria um plano na vida dele. Ele não soube esperar. Mas, semelhantemente, nós temos outras histórias na Bíblia, como o caso de Abraão, que casou-se com Agar, teve um filho com ela. E nós sabemos que da geração de Agar veio o povo árabe, o povo palestino. E da geração de Sara, que teve um filho, posteriormente, veio o povo judeu. Eles são primos, filhos de Abraão, mas são inimigos. São pessoas que vivem em tremenda rivalidade. Meus queridos irmãos, o relacionamento familiar funciona como uma engrenagem, já disse aqui. Como engrenagem não pode ver sequer uma roda dentada com o dente quebrado. Essa engrenagem, aos poucos, vai funcionando precariamente até um ponto de parar. Enquanto não for consertada essa engrenagem, ela vai funcionar precariamente. E a nossa vida em família, nós não podemos deixar de entender que, assim como Eucana, bastou ele cometer um erro, uma falha, para que causar todo o conflito em toda a família. Por falta de discernimento espiritual, por falta de um entendimento pessoal, Eucana trouxe um prejuízo para sua família. Ele sozinho dividiu o seu lar. O crente que espera em Deus precisa ter consciência do seu papel na família. Ele tem um papel. Se ele é filho, ele tem um papel. Se ele é marido, tem um papel. Se a esposa, tem um papel. É uma tríade familiar, já falamos sobre isso. Quando ele tem discernimento desse papel, se ele descumprir o seu papel, ele vai afetar o pai ou a mãe. Se ele descumprir o papel, ele vai afetar a mãe e o filho. Se descumprir o seu papel, vai afetar o marido e o filho. Todos nós temos um papel no nosso lar. Não podemos deixar de ter esse discernimento. Decisões acertadas, alegria na família. Decisão errada, tristeza na família. Cada um deve ter uma autoconsciência, fazer uma autoanálise em toda decisão, por mais simples que tomar, que isso gerará consequência. Não há lugar para individualidade na família. Não deve haver egoísmo. A família trabalha em conjunto, é uma equipe. Aquilo que lá no trabalho se chama equipe, na família se chama amor e união, harmonia, entendimento. É sempre ter a consciência de perguntar, antes de qualquer planejamento, nem ação, o que estou fazendo com o conjunto, com o meu individualismo? O que eu estou levando para o conjunto, aquilo que eu estou tomando pessoalmente? Eu não posso tomar nenhuma decisão egoísta ao ponto de achar que aquilo não trará prejuízo ou lucro para a minha família. E todas as ordens, seja pessoal, emocional, espiritual. Embora a família de Eucana fosse temente a Deus, nem por isso deixou de ser uma família com problemas. Somos tementes a Deus, mas toda família tem problema. E nós estamos aqui para resolver problemas. Não na qualidade de pastor, mas como cada crente que nós somos. Eu posso resolver o problema da família se eu quiser. Depende só de mim. Não depende do cônjuge, não depende do filho, depende só de cada um, de mim.
O crente que espera em Deus precisa ser sensível acerca da importância do seu papel em família. Embora a família de Eucana fosse temente a Deus, nem por isso deixou de ser uma família com problemas. Nós conhecemos a história, os irmãos sabem muito bem. Um dos motivos que eu não li tudo, a história diz que Deus iria resolver tudo. Era apenas uma questão de saber esperar. Meus irmãos, quantas pessoas não sabem esperar? Quantos erros acontecem na família simplesmente porque não sabem esperar? Não tem fé o suficiente em perseverar nos propósitos de Deus para cada família. Que toda decisão individual afetará o conjunto, seja para o bem, seja para o mal. E que, acima de tudo, todos os problemas precisam ser resolvidos antes que seja tarde. Precisamos buscar a ajuda de Deus, assim como aprender a esperar no Senhor. Um outro ponto que eu gostaria de observar com os irmãos, ainda a respeito do texto, a respeito de nós como cristãos, como família, é que o crente que espera em Deus não revida provocações na família. Ele não revida provocações, mas ora ao Senhor. O que diz lá nos versículos 7 e 10 de 1 Samuel? Versículo 7 diz assim: isso acontecia ano após ano, um longo tempo. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Versículo 10. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. O texto diz que ano após ano, todos os anos, é um período muito longo, Eucana não perdia esperança. Ele levava a família ao tabernáculo, ele levava a família a Siló, a cidade onde os tementes a Deus se reuniam, se encontravam nessa cidade para adorar o Senhor. Juntos ali eles tinham um ritual, comiam uma refeição, e que essa refeição fazia parte do culto, da adoração ao Deus dos exércitos. Este termo, Deus dos exércitos, foi a primeira vez citado no livro de Samuel, que os irmãos depois podem ver com mais atenção. Essa visita anual ao tabernáculo deveria ser um acontecimento alegre para todos, um acontecimento que traria felicidade para a família, mas não era assim. A cada ano, Penina usava a viagem como uma oportunidade para irritar a rival e zombar da sua esterilidade. O nome Ana significa mulher cheia de graça. As Anas que há aqui significa mulher cheia de graça. E sem dúvida, Ana demonstrava na maneira de lidar com sua esterilidade, com as suas atitudes e com a palavra terrível de Penina, ela mostrava graça. Em momento algum do texto há qualquer indício ou menção ou qualquer relato que Ana revidava as provocações de Penina. Precisamos aprender com Ana acerca da forma que lidamos com as provocações e afrontas que há na família. Não devemos revidar, não devemos tratar na mesma moeda, falar na mesma altura. Não podemos igualar a afronta, o retorno, conforme a pessoa está nos atingindo. Devemos agir de forma diferente. Em vez de buscarmos argumentos para revidar, em vez de buscarmos argumentos na mesma altura,
na mesma forma que veio a ofensa, ou até mesmo uma falsa acusação, não digo somente no contexto família, embaixo do mesmo teto, mas questões que atingem cada um que está numa família, devemos fazer como Ana fez. Ana, ela recorreu à justiça do Senhor. Ela intensificou as suas orações para aplacar a ira do inimigo, que eu disse lá no início da nossa reflexão. Confiar no Senhor justo. Deus é o justo juiz, é Ele que nos justifica, é Ele que ao seu tempo dará honra a quem merece honra. Às vezes nós nos achamos sempre inocentes, e às vezes também reconhecemos a nossa culpa. Nem sempre você é o culpado, e nem sempre você é o inocente. Nós devemos levar essa causa ao justo juiz. Deus é que julga as nossas causas. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 33, diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, contra os escolhidos de Deus? Cada um aqui foi escolhido a dedo pela gota do sangue de Jesus. Você não está participando do reino de Deus porque entrou pela porta errada. Você entrou no reino de Deus pela porta, a única porta, que é a porta de Jesus Cristo. Então, se você é um escolhido de Deus, a dedo, diante de bilhões, Deus te escolheu, é porque Deus tem uma causa especial com você, é porque Deus te trata de uma forma bem peculiar, bem íntima, bem privativa. Você não é mais um na multidão do reino de Deus, você é a pessoa que Deus escolheu para te justificar diante das injustas acusações ou te corrigir diante das suas falhas. Você participa do reino de Deus e Ele vai te honrar no tempo certo, e Ele julgará com justiça e equidade. O texto diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E conclui: é Deus quem justifica. Não precisa ficar contra-argumentando. Não serão os seus argumentos, não serão os meus argumentos que provarão a minha culpa ou a minha inocência, mas é Deus quem justifica. Mas é Deus quem justifica diante do nosso silêncio. O nosso silêncio fala mais alto porque Deus já está operando na vida de quem pode te acusar injustamente. A Bíblia menciona que o Deus que justifica, o Senhor é a nossa justiça. A Bíblia chama isso de Jeová Sidqueno. O Jeová Sidqueno é o Senhor, é a sua justiça. Você crê nisso, irmão Mauro? Eu também creio. Ana sabia que era o problema, que ela fazia parte do problema, mas era algo inato, era natural, melhor dizendo, ela não sabia como resolver. Ela não teve outra opção, mas ela teve que buscar ao Senhor. Mas também sabemos que o marido foi parte do problema, precipitou. Mas Ana nem por isso murmurou, nem por isso ela questionou a Deus, nem por isso sequer ela blasfemou. O texto diz que Deus cerrou a madre dela. Ela não blasfemou, em função de sua condição de poder gerar filhos. Ela não podia gerar. Quantas vezes nós questionamos, não verbalizamos isso, mas no nosso coração há um íntimo desgosto. Deus está vendo o que há em nosso coração. Ana, ao invés de revidar, ela orou ao Senhor e aguardou pela sua justiça. De fato, se nós olharmos friamente aos olhos humanos, parecia muito injusto uma mulher cruel, uma mulher de índole tão má como Penina, ter tantos filhos, ter uma porção de filhos, e uma mulher como Ana, uma mulher agraciada, ser estéril. Aos olhos humanos, há muitas coisas que nós não conseguimos interpretar os pensamentos de Deus, os propósitos de Deus. Com toda a sua graça, sem revidar a altura, ela ainda continuava ano após ano passando por provação.
Sem dúvida, essa experiência ajudou a Ana a ser uma mulher de caráter, demonstrou a Ana ser uma mulher de fé e motivou a vida dela, motivou a sua pessoa a dar o melhor de si ao Senhor. O crente que espera em Deus não revida provocações na família, mas ora ao Senhor e confia em sua justiça. No meu grupo de família, alguém postou uma coisa lá que o outro não gostou, aí foi questionar aquilo que há anos foi construído. Em 3 minutos saíram 5, 6 do grupo da família, por causa de uma decisão precipitada. Para reconstruir aquilo que é derrubado é mais difícil do que fazer tudo de novo, do que fazer do zero. Graças a Deus, com o passar do tempo, conversa com um, conversa com o outro, a família foi se reestruturando no nosso grupo de WhatsApp. O crente que espera em Deus não revida provocações, mas ora ao Senhor e confia na sua justiça. Ao invés de ira, ele demonstra caráter e fé, porque ora aos pés do Senhor. O seu silêncio é porque já tem um advogado no céu que defende a sua causa. Amém? Amém. Ainda continuando, o crente que espera em Deus todos os dias dedica a sua família ao Senhor. O crente que espera em Deus, ele dedica a sua família ao Senhor sem medo de ser feliz. Vamos olhar lá nos versículos 9 a 11. No versículo 9 a 11, e depois eu vou citar o versículo 20, diz assim: certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ali diz no texto, no versículo 9, que ela se levantou, e com amargura de alma, ela orou ao Senhor, e fala que ela chorou muito, e ela na sua amargura, ela clamou ao Senhor e fez um voto a Deus. Ela fez uma oração especial. O desespero dela, a ansiedade de ter um filho era tão grande que ela entregou o filho dela todos os dias da sua vida para servir ao Senhor. Ela pediu para que Deus lembrasse dela, foi a expressão que ela usou. Ela pediu para que Deus não se esquecesse. E ela se posiciona na condição de serva. Ela, mesmo naquela situação, não se sentiu injustiçada por Deus. Ela sabia que ela ainda era uma serva de Deus. E no versículo 20, os irmãos conhecem bem a história, como eu disse, ela engravidou-se de Eucana. E logo no devido tempo, ela honra o seu voto, a sua palavra, dá o nome ao seu filho de Samuel, que é o próprio autor deste livro que nós estamos meditando, que significa seu nome do Senhor o pedi. Durante uma das refeições no festival religioso que havia lá em Siló, Ana, então, ela se levanta, deixa a família de lado e ela vai buscar o Senhor. Havia um sentido no coração de Ana, e que Deus colocou no coração dela, naquele dia, uma oração especial. Ana orou por um filho. Naquele momento, ela desejava uma criança, e ela queria devolver essa criança ao Senhor. Sim, meus irmãos, ela queria devolver ao Senhor, porque a criança, quem deu foi o Senhor.
não foi Eucana, e ela assumiu no seu coração que ela devolveria essa criança para o Senhor. Parece que o tempo de Deus havia chegado. Deus colocou no coração de Ana um desejo de que ela tivesse um filho. E, meus irmãos, por incrível que pareça, diante de toda essa história que nós contamos, mesmo depois desses anos todos, não há nenhum relato anteriormente que Ana havia feito um pedido para ter um filho. De tudo que aconteceu, o texto só diz que ela chorava. Mas somente naquele dia ela fez uma oração, ela fez a oração certa, a oração para pedir um filho. Somente agora tudo indica que ela fez a oração que Deus esperava ouvir. Deus segurou a madre dela até o ponto dela fazer a oração para que ela dedicasse aquele filho ao Senhor. Ela não fez uma oração para si, ela não fez uma oração para a sua própria satisfação, ela desejava um filho para dedicar ao Senhor. Esse sentimento foi algo muito pessoal. Talvez se eu perguntasse aqui a alguém, uma mãe, por exemplo, se faria uma oração como essa, eu provavelmente ouviria muitas mães dizendo: não, eu não faria uma oração assim, porque eu amo demais o meu filho, eu não renunciaria o meu filho, nem para o Senhor, nem para ninguém. Deus, Ele renunciou o seu filho por amor a nós. Ele entregou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, pecadores. Deus estava expressando, através da morte de Cristo na cruz, Ele estava mostrando, através dessa experiência de Ana, que renunciou o seu filho, que ele lá na frente não só renunciaria o seu filho, mas ele entregaria a morte por cada um de nós. Isto aqui nós podemos entender, esse sentimento que havia no coração de Ana, é um tipo velado daquilo que Deus fez por nós, entregando o seu filho na cruz para nos salvar. No momento certo, no dia certo, ano após ano, Ana faz uma oração especial. Somente agora, tudo indica que Deus precisava do filho dela. No verso 20, como disse, Ana ficou grávida, e passado um tempo teve um filho, e pôs o nome dele de Samuel. E isso a Bíblia afirma que aconteceu por volta do ano 1095 antes de Cristo. E a Bíblia fala também, mais adiante, eu gostaria de encerrar comentando com os irmãos, quem foi Samuel? Capítulo 3, versículos 19 a 21, brevemente, a partir do versículo 19, capítulo 3, diz assim: Samuel crescia e o Senhor estava com Samuel. Primeira coisa, o Senhor estava com Samuel. Deus precisou daquele jovem, transformou ele em seu amigo, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Versículo 20. Todo Israel, desde Dan a Beceba, de norte a sul, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Deus fez daquele homem um juiz, Deus fez daquele homem um sacerdote, Deus fez daquele homem, na listagem dos profetas, o primeiro profeta. Foi Samuel que ungiu Saul, foi Samuel que ungiu o rei Davi, fez dele um grande homem de Deus. Versículo 21, diz: o Senhor continuou a aparecer em Siló. Detalhe, meus irmãos, que naquela ocasião, o Senhor não dava sinais de presença, Deus havia se calado, era tanta injustiça que os juízes faziam, que Deus, ele reservou-se a se manifestar ao povo. Em Samuel, Deus resgatou e se revelou e se manifestava. O texto diz: porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Samuel, portanto, se tornou um grande homem. Samuel mudou a história. A oração de Ana mudou a história da sua vida. Com certeza, na qualidade agora de autoridade de Samuel, Penina se calou.
a justiça de Deus foi feita. Samuel era maior do que todos os filhos de Penina. Samuel foi um grande homem que liderou o povo de Israel. E é impressionante como uma oração fervorosa pode mudar a vida de alguém. Bastou uma oração para que tudo mudasse na vida de Ana, tudo mudasse na história da sua família e na história da nação. Porque a sua oração foi para que dedicasse um filho para glorificar a Deus todos os dias da sua vida. Eis a diferença. Ana fez uma oração para que o filho glorificasse a Deus. Quem sabe falta em nós esse discernimento. Quem sabe nesta manhã nós podemos estar tendo a oportunidade de refletir se aquilo que eu tenho orado diante do Senhor é para glorificar a mim mesmo ou é para glorificar o Senhor. Certamente não é para que você largue tudo e deixe para a igreja ou para quem for, os pobres na rua. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos num outro contexto. Nós somos de uma outra geração. Mas é possível que você tenha orado por algum motivo e Deus tem se calado. Quem sabe a sua oração não tem sido uma oração que Deus não seja glorificado. A oração que pode dar o discernimento para aplacar os conflitos que tem trazido desgastes emocionais desnecessários. É possível que essa oração esteja faltando na vida da nossa família. Provocações, perseguição, em vez de dedicar mais as nossas vidas ao Senhor. Muitas vezes passamos por provocações permitidas pelo Senhor, acusações injustas, porque Deus deseja que glorifiquemos mais a nossa vida ao Senhor. Em vez de choro e tristeza, uma oração fervorosa aos pés do Senhor. Uma oração que poderá mudar a história de uma vida. Uma oração de fé que pode trazer sucesso, não só a minha vida pessoal, a sua vida pessoal, mas da sua família e, quem sabe, de toda uma cidade, uma igreja. O crente que espera em Deus todos os dias, dedica a sua vida para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai Celeste, nós queremos te agradecer por essa palavra, que ela possa estar contribuindo para o nosso crescimento, para a nossa comunhão com o Senhor, para o nosso discernimento, para que entendamos que muitas vezes em nossas famílias há conflitos permitidos pelo Senhor, porque o Senhor quer fazer consertos, o Senhor quer nos mostrar que aquilo que decidimos causa influências nos demais membros de nossa família. Ó Deus, que o Senhor possa nos trazer força e compreensão daquilo que falamos, daquilo que pensamos, para que possamos ser famílias fortalecidas, igrejas fortalecidas, e que tudo isso redunde para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se eu me humilhar, é a canção que iremos cantar.
Meus irmãos, como é triste a gente ver famílias na igreja, famílias próximas, passando lutas, simplesmente porque não querem fazer da sua vida aquilo que nós acabamos de cantar, se humilhar, foi o que nós acabamos de cantar. Eu queria orar com os irmãos, pedir para que se coloquem de pé. Eu gostaria de cantar esse refrão novamente, é possível? Que essa seja a nossa oração. Todos nós temos família, eu sou o primeiro a ficar de pé, e na minha família tem problemas também. Eu acho que nós não podemos deixar com que nossas famílias sejam famílias conforme nós temos visto no padrão lá fora. Se porventura alguma coisa que eu disse, ou melhor dizendo, que o Espírito Santo falou no seu coração, que você possa refletir sobre isso, que haja transformação, mudança, que haja melhora, que não sejamos autossuficientes, achando que isso não serve para mim. Não teme, não insista. Se Deus está mandando avisar, que isso não seja motivo de pedra, de tropeço na sua vida, mas que seja um motivo de alerta. Se eu não vivo isso, pode ser que a partir de amanhã você tente, e Deus já está te prevenindo de algo mal. Vamos orar enquanto nós cantamos, que isso seja a nossa oração. Depois eu vou passar a palavra para a irmã Roberta. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida seja mais de conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Passar a palavra, poder sentar. Não sei se o pastor quer dar uma palavra, né? A Roberta vai dar uma palavra e depois passa o pastor. Vem você primeiro.
Bom dia, meus irmãos. Amanhã, como os irmãos sabem, é o Dia Internacional da Mulher. Todo mundo está comemorando essa data e a nossa igreja também não poderia deixar de comemorar também, mas de uma maneira diferente. Eu entendo que a melhor forma que nós temos de estar comemorando o Dia Internacional da Mulher é pedindo as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, é pedindo que o Senhor nos guarde, é pedindo que o Senhor nos oriente e que nós sejamos mulheres segundo o coração de Deus. Então, eu vou pedir, por gentileza, que todas as mulheres, as moças, as adolescentes, se coloquem de pé. Vamos orar, então? Senhor, nós queremos te agradecer pela vida de cada mulher, Senhor, que se coloca de pé aqui, das mulheres também que estão em suas casas. Ó Deus, muito obrigado por cada vida. Nós te agradecemos imensamente, porque nós cremos que o Senhor tem escrito a história da vida delas, Senhor. E como tudo que o Senhor faz é bom, como tudo que o Senhor faz é maravilhoso, nós temos a certeza que o Senhor tem se feito presente, Senhor, na vida dessas mulheres, em meio a lutas, em meio a tristezas, em meio a desafios, mas com certeza não tem faltado a presença do Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe, Senhor, cada mulher, cada moça, cada adolescente, cada criança, cada senhora, ó Deus, que o Senhor abençoe com muita sabedoria, com muito discernimento, com muita devoção ao Senhor, que possam ser mulheres que tenham suas vidas entregues ao teu trono de graça, Senhor. Ó Deus, eu te peço que o Senhor também dê saúde, que o Senhor abençoe e que elas possam ser a mulher virtuosa que a tua palavra nos ensina. Ó Deus, muito obrigado por cada vida. Que o Senhor abençoe e guarde. Eu faço essa oração humildemente, no nome de Jesus. Amém. Então, irmãs, podem continuar de pé. Eu gostaria de convidar as irmãs, né, que estão ali atrás para nos ajudar. Vocês vão receber um mimo, mas é um mimo que foi feito com muito carinho. E eu quero agradecer as irmãs que estiveram fazendo esse mimo. Olha, muito obrigado, minhas queridas, que fizeram com todo carinho, com todo amor. Então, receba o nosso carinho em nome da Igreja Batista Central de Barra Mansa. Que Deus abençoe grandemente vocês. À medida que as irmãs forem recebendo, podem se assentar. E muito obrigada. Bom dia, amados irmãos. Bom dia, gente. Deus seja louvado nesta manhã. Obrigado, pastor Wellington, pela exposição bíblica maravilhosa. Nesta manhã estou aqui para fazer duas convocações. A primeira delas, eu quero convocar para o dia 21 desse mês de março, dia 21, às 17 horas, a reunião do Conselho Administrativo dessa igreja. Põe na sua agenda todos os irmãos pertencentes ao nosso conselho, todos não podem falhar, não pode faltar. É uma reunião muito importante, uma agenda muito importante para o dia 21, às 17 horas. Um assunto só, que nós vamos discutir em uma hora, porque
às 18 horas começa o culto. Então, no dia 21, às 17 horas. Amém? Está claro isso ou não? Amém, não? Dia 21, reunião do conselho. E no dia 27 de março, nós teremos uma assembleia extraordinária. Dia 27, uma assembleia extraordinária, às 9 horas, aqui nós estaremos por essa assembleia extraordinária. Então, o conselho no dia 21 e a assembleia no dia 28. A assembleia no dia 21. Ou melhor, o conselho no dia 21 e a assembleia no dia 28. A assembleia do dia 28 no culto normal, ou seja, às 9 horas. E a reunião do conselho no dia 21, às 17 horas. O que é que nós vamos tratar no dia 28 na Assembleia Extraordinária? Presta atenção, que é muito importante. Nós vamos tratar de ministério pastoral. Os irmãos que estão em casa, estão nos ouvindo, inscrevam-se para a Assembleia. É muito importante essa Assembleia. Vamos tratar dos ministérios, inclusive do ministério pastoral, no dia 28 de março, às 9 da manhã, começa a Assembleia. Amém? Está claro? Você que está em casa, querido irmão, inscreva-se para essa Assembleia. Ela é muito importante. Vamos tratar de ministérios, inclusive do ministério pastoral, no dia 28. O conselho reunir-se-á no dia 21, vamos tratar tudo isso do conselho, e no dia 28 nós traremos para a Assembleia, e vamos discutir na Assembleia os ministérios, inclusive, principalmente, o ministério pastoral. É um assunto importante para a igreja, relevante para a igreja, e os irmãos, então, inscrevam-se, porque nós vamos expor esse assunto para ser discutido com os irmãos com respeito a ministério pastoral no dia 28 de março. Isso é muito importante. Então, essa convocação é uma convocação especial, é uma convocação que entra no contexto jurídico, é uma assembleia extraordinária, e eu quero convidar você que está aqui e os demais que estão em casa para o dia 28, a assembleia extraordinária, e no dia 21 o conselho vai se reunir para tratar também desses assuntos, e a igreja tomará decisões no dia 28 sobre questões de ministério pastoral. Amém? Então, os irmãos ponham na sua agenda, inscrevam-se, porque nós precisamos da sua presença aqui no dia 28 para que você ajude a decidir essa questão de ministério pastoral no dia 28 de março. Isso é muito importante. Que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o pastor Wellington, parabéns aos nossos irmãos aniversariantes, Deus os abençoe, Deus os guarde, e que nós voltemos aqui logo mais para a glorificação do nosso Deus. Obrigado, pastor Wellington, pela excelente exposição bíblica, e assim nós continuaremos ensinando a palavra de Deus ao povo de Deus. Pastor Wellington, eu vou orar com os irmãos mais uma vez e posso terminar aqui, não é? Vamos ficar em pé, irmãos meus, eu quero orar com vocês, e me alegro muito ver o irmão Paulo Cutia. Está bem de saúde, irmão Paulo? Graças a Deus. A irmã Jéssica também está bem de saúde. O Bruno teve suspeita de Covid, mas fez 2 testes de negativo. Vai fazer uma outra amanhã para ficar tudo certinho. Se tiver tudo certo, ele retorna ao trabalho na terça-feira. E eu também estou curado. Graças a Deus, o vírus já foi embora. Não vou infectar ninguém. Mas Deus achou por bem levar minha esposa para o céu. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Deus sabe o que faz. Deus é soberano. E nós vamos continuar a nossa marcha, a nossa caminhada, porque é necessário que a igreja avance. E no dia 28, os irmãos não deixem de comparecer. Inscrevam-se, porque eu preciso aqui
de um grupo grande de irmãos para a gente decidir sobre questões ministeriais. Ok? Vamos orar. Pai bendito, obrigado pela vida do pastor Wellington. Obrigado pela sua instrumentalidade. Obrigado, nosso Deus, porque o Senhor lhe deu a graça de poder interpretar corretamente o texto bíblico e aplicá-lo em nossas vidas. Os conflitos familiares, ajuda-nos a superá-los. As provocações, as batalhas que Satanás levanta no contexto do nosso lar, que o Espírito Santo possa sobrepujar todas essas coisas e nós sejamos mais que vencedores. Não deixa, Pai Santo, as nossas famílias sucumbirem, mas que elas sejam fortalecidas, porque se a família estiver bem, a igreja também vai bem. Protege o nosso Deus, a nossa família, e livra-nos de conflitos, livra-nos, nosso Deus, de contendas em nossas famílias. Ajuda-nos a amar os membros da nossa família. Ajuda-nos a cuidar da esposa, dos filhos, do marido, enfim, de toda a família, porque assim nós vamos te glorificar. Que o amor de Deus, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo conosco sejam, irmãos queridos, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Até às 18 horas, se Deus quiser. Não se esqueçam da Assembleia dia 28. Os irmãos precisam estar aqui. E no dia 21, não se esqueçam, reunião do Conselho. Tenham um bom dia, o resto de tarde feliz e até às 18 horas. Estás aqui.